Começa agora mais uma comissão de inquérito. Hoje é nosso convidado Daniel Traça, professor catedrático de Economia e diretor-geral da Escola Superior de Administração e Direção de Empresas em Barcelona. Olá, que tal? Bem-vindo. Ia ser em catalão. Ia ser em catalão. Isso já é mais difícil para mim. Bastante mais difícil. Bem-vindo. Obrigada por ter aceitado É um o nosso gosto, convite. Bem-vindo. Sabe como é que isto funciona? 5 perguntas. Cada resposta certa vale 5 pontos. Se pedir a nossa ajuda e acertar, recebe 2. E depois no fim tem que fazer as contas. A economista tem que fazer as contas no fim. E o que é que eu recebo? A nossa profunda Entusiasmo. admiração e Os entusiasmo. incentivos estão completamente alinhados. Exato. Quadro de honra, quadro de honra. Vamos lá, começamos pela cidade espanhola, onde passa agora mais tempo, para irmos até à Universidade de Barcelona. É uma das mais antigas da Europa, ainda em funcionamento. É também uma das mais prestigiadas. Em que século foi fundada? A Universidade de Barcelona. Barcelona. Se quer dizer o ano, mas acho que o 16. século é mais... Não, eu não estou na Universidade de Barcelona. Eu sei. Sim, Pronto, sim. só para Não é reservar. exato. Sim. Eu diria 16. Quer ajuda? 14, 15 ou 16? 14, 15 ou 16. Então 15. Isso Está certo. Então, mas também não errei por muito. Não. Um século, que é isso nas nossas vidas. Já esteve à frente da nova SB, agora está em Espanha. Há diferença na forma como os dois países gerem as instituições de ensino? Há algumas diferenças que são técnicas. Há, no fundo, o ensino... Eu estou numa escola privada em Barcelona. Há muitas escolas privadas que competem com as escolas públicas do ponto de vista de investigação, do ponto de vista do standing das universidades mais tradicionais. Em Portugal há menos. Há menos. E menos em Barcelona e mais em Madrid, há um ecossistema em explosão de universidades a surgirem, muitas delas detidas por fundos de investimento e transacionadas por fundos de investimento, com uma lógica comercial muitíssimo agressiva, e isso ainda não existe. Algumas destas escolas já estão em Portugal, mas são pouco representativas, e em Madrid, sobretudo, é um ecossistema enorme que está a surgir e que continua a crescer de uma forma muito, muito agressiva, com o apoio da comunidade local. Isso é bom? Isso é uma boa pergunta. Eu sou daqueles... Eu acho que há espaço para muita diversidade no ensino. Há espaço para um ensino, eu diria, mais ligado à investigação, mais elitista, mais para alunos que têm um certo tipo de perfil mais, diria, ligado, mais investigador e mais refletivo. E há um espaço também para outras universidades que têm Mais orientadas para as pegar empresas. nos alunos e levar os alunos para as empresas e dar-lhes este tipo de competências. Eu acho que no mundo de hoje é preciso ter essa capacidade de dar essas competências. Mas, obviamente, que quando temos uma lógica muito de lucro, e de lucro de curto prazo, que é muito destes fundos, é preciso equilibrar isto com uma visão de controle de qualidade onde as agências de acreditação têm um papel fundamental. O que se nota muito é que estas agências de acreditação, em muitos sítios, e em Portugal também é verdade, e em Espanha também é verdade, às vezes pecam por um bocadinho de burocracia, por não respeitar muito a inovação, e, portanto, este equilíbrio entre as universidades que fazem o seu trabalho, umas numa lógica de lucro, outras numa lógica mais de ciência, e depois ter aqui uma agência de acreditação que assegura a qualidade para que os alunos saiam com diplomas, com graus que sejam reconhecidos. E é preciso que estas agências de acreditação sejam mais dinâmicas, mais capazes de estimular a inovação, mais ágeis, sejam mais rápidas Não a responder. atrapalhem o processo. Exatamente. Mas que têm que fazer o seu trabalho de assegurar a qualidade daquilo que se faz ali. Okay? E eu acho que é aí onde há espaço para melhorar muito, eu diria em Portugal, mas também em Espanha. Muito bem, Daniel, 2 pontos para começar. Vamos seguir aqui sobre este tema. No último ranking do Financial Times, conheces bem, quem ocupa a primeira posição do ranking das escolas de gestão com programas customizados para empresas? A última edição do ranking do FT. Eu sei que nós estamos no segundo lugar. O nós... O ESADE. Sim. O ESADE está em segundo lugar. Quem está em primeiro? Isso é- Quando está em segundo, normalmente sabe-se quem é que ficou em primeiro. Tenta imaginar quando se olhou para o ranking. Provavelmente INSEAD. Não. Então, Eu posso tirar mais... Quer ajuda? Posso Sim, dar o IES, o INSEAD ou o IMD.
O IMD de Suíça. Sim, o IMD Suíça. O IES? Não, o IES não foi, certeza. O IMD. O IMD. Está certíssimo. 2 pontos também. Era que faltava. Estávamos ali os 3. É o IMD, certo. O ensino da gestão é um fator de competitividade das economias? O ensino da gestão é um fator de competitividade se as empresas conseguirem transferir a capacidade das escolas de gestão de produzir talento no seu dia-a-dia, absorver esse talento e transformarem-no em produtividade nas suas empresas. Eu acho Isto é, se as pessoas bem formadas depois não saírem do país. Não se forem embora do país e, sobretudo, e as que ficam no país forem para as empresas e nessas empresas conseguirem se ingrar e fazer a diferença. Eu acho que esse é um dos desafios grandes de Portugal. Aliás, tem sido um tema que eu trabalhei bastante, que é o sucesso que tivemos nas escolas de gestão portuguesas, que estão nos rankings muito bem colocadas, sendo que não é só a questão dos rankings, voltando ao tema de há bocado, que às vezes acham que nós estamos ali obcecados pelos rankings e estamos menos do que estamos de facto. Mas não é só a questão dos rankings, eu acho que há muita gente, muito talento, por exemplo, em Portugal, a sair das escolas de gestão portuguesas, mas o que acontece, e não vemos isto a refletir-se na performance da economia portuguesa. E pelo contrário, não só não vemos isto refletir-se na performance da economia portuguesa, vemos depois muitos deles irem-se embora. Quando é assim, o ensino da gestão pode ser um fator de competitividade, porque atrai talento, e isso tem um impacto interessante, mas não é suficiente, é preciso assegurar que as empresas absorvem este talento e que o transformam em melhor performance das suas empresas, mais salários e melhores condições de vida para as pessoas que trabalham. Esta próxima pergunta tem tudo a ver com este tema de que estamos a falar, parece que foi de propósito. Quem disse numa entrevista ao Observador, o talento não chega ao topo das empresas? É possível que tenha sido eu, porque eu acredito muito nisso. Não diga mais nada, foi sem dúvida o Daniel Traça. Foi o Daniel Traça, é verdade. Estamos aqui a falar precisamente desse aproveitamento ou não que pode existir do talento por parte das empresas. O Daniel referiu-se concretamente ao topo, mas as empresas em Portugal aproveitam, no geral, bem o talento nacional que existe? Não. Eu sou bastante perentório. Quer dizer, há muitas empresas que o fazem. E, nomeadamente, muito deste talento sai e cria as suas próprias empresas e muitas delas têm sucesso. E temos muitas histórias interessantes disso. Mas há um leque muito grande das empresas portuguesas, as grandes e, obviamente, as médias e as pequenas ainda menos, não é? Sobretudo as pequenas. É isso que eu lhe queria perguntar. Sendo tão importante no tecido empresarial as pequenas e médias empresas, será aí que reside a maior necessidade de aproveitamento do talento? Também está aí. Eu acho que há um tema nas grandes empresas que têm que ser mais ambiciosas, exportar mais, e para isso têm que ir buscar este talento e dar a esse talento projetos que os façam sonhar. Okay? E eu acho que há muitas empresas para fazer isto em Portugal. Não vale a pena dizer que não há nada. Há muita coisa boa a passar-se. Mas tem que ser mais, e tem que ser mais empresas e com mais ambição. Mas depois há uma das coisas que caracteriza o tecido empresarial em Portugal é que somos o país da Europa com maior percentagem de emprego em empresas com menos de 10 trabalhadores. E, portanto, há muita empresa muito pequena. O que é que acontece? Eu, se tenho uma empresa de 10 trabalhadores, ou até de 20, ou até de 30, eu nem sequer tenho espaço, provavelmente, para contratar um diretor de marketing. E, portanto, este talento que vai surgindo acaba por não ter sequer não há escala, espaço, não há escala para alavancar este talento. E, portanto, não havendo diretor de marketing, nem as pessoas que têm marketing arranjam emprego, nem as empresas têm uma estratégia de marketing para crescer. E, portanto, andamos aqui num catch-22 onde evoluímos pouco. E, portanto, eu acho que a escala é importante e esta escala implica mais ambição das empresas e mais vontade de captar este talento que vai saindo das escolas portuguesas, que o fazem muito bem. Eu estou agora em Espanha, como referimos, e não há diferença, quer dizer, eu acho que as escolas que estão em Portugal produzem o talento, nenhuma diferença daquilo que se faz de melhor na Europa. Mas notas uma diferença nas empresas espanholas versus portuguesas? Sim, eu acho que em Espanha há mais empresas muito grandes. As empresas muito grandes usam-se muito para aproveitar as empresas de menor dimensão para exportar, ou seja, as empresas grandes espanholas são
plataformas de internacionalização das empresas mais pequenas espanholas, porque há ali muita São vontade. a nave-mãe. Não, mas quer dizer, Vamos ao Corte Inglês e percebemos isso. exatamente. E portanto, qual é que é a questão? Exportar é muito caro. É preciso ter-se uma grande empresa para exportar. E portanto, a forma de fazer com que a economia exporte é que as grandes empresas exportam e depois têm fornecedores mais pequenos e no fundo os fornecedores mais pequenos vão exportando através das exportações das grandes empresas. E para isto é preciso criar cadeias de valor fortes internamente e é preciso que as grandes empresas assumam a responsabilidade e que as pequenas empresas queiram responder. Isso não acontece tanto em Portugal porque há uma falta de espírito de cooperação entre empresas? Eu acho que essa é uma dimensão. Eu acho que é muito difícil fazer coisas em que as empresas se juntem para ter sucesso e eu acho que isso existe mais em Espanha. Mas também acho que, para além disso, há alguma falta. As próprias empresas, muitas delas, os empresários, muitos, sentem-se bem num estado, numa situação e pensam que todo o esforço de internacionalização, o trabalho que vem com isso, vale pouco a pena porque estão bem como estão. E há, obviamente, entraves de contexto. Os impostos são muito, muito elevados em Portugal para as empresas. As coisas funcionam, o Estado não ajuda muito porque a burocracia, tudo isto cria um contexto bastante mais difícil para as empresas em Portugal que em muitos países da Europa. Está com 9 pontos, não está mal. Vamos agora para a quarta pergunta, Daniel, e vamos falar aqui um bocadinho de aviação. Quanto tempo demora o voo sem escalas mais longo do mundo? Em termos de horas redondas. 13 horas? É o voo que faz a ligação de Singapura a Nova Iorque, cerca de 15.300 km. Isso deve durar umas 11 umas 16 horas. Um bocadinho mais, talvez. 16, 17 ou 19? 19? 19, exatamente. É um voo operado pela Singapore Airlines. O Daniel vai presidir, ou já preside, não sei se já está em funções, a Comissão Especial de Acompanhamento de Privatização da TAP. Como é que está esse processo? Quais são os grandes desafios que vai enfrentar? O que é que vai fazer exatamente? Quer-nos falar um bocadinho sobre isso? Ainda não, o diploma legal não saiu, portanto ainda não está oficializado. Não está oficializado e portanto ainda está muito no início que a Comissão defina o que vai fazer e o seu modo de proceder e portanto eu acho que neste momento eu faria mais a nível pessoal, sim, mais claro, que o nome da Comissão, claro. E no fundo é a preocupação para assegurar que o mandato da Comissão, que é um mandato sobretudo de assegurar a transparência, de assegurar que os processos são cumpridos e que não é e portanto vai ser esse aí o foco principal da nossa ação. As decisões são decisões do Governo e são decisões da parte pública, que são essas as entidades que são responsáveis. Nós acompanharemos e asseguraremos, quer dizer, digo eu, a nível pessoal, até porque são sempre processos muito polémicos, não é? São sempre processos complexos, são sempre processos polémicos e eu espero, acima de tudo, é que temos tido muitos anos de processos que andam para a frente e para trás e a companhia sofre com isso e portanto espero que este processo seja como na Comissão assegurar a sua transparência e que seja tudo claro e que não haja razões para dúvidas, mas acima de tudo que depois no fim de tudo o processo tenha sucesso e sucesso significa que haja, não só que o processo seja bem cumprido, como eu estava a dizer, mas acima de tudo que a companhia comece a pensar no seu futuro, em qualquer que seja a solução que saia, e que não seja, daqui a 2 anos, não voltemos outra vez a estar envolvidos, a discutir uma reversão do processo. Eu acho que esse é um desafio grande em Portugal, as coisas já não para a frente, não para trás, fazem-se, desfazem-se, e isto é que não pode ser. Eu acho que eu acho que era importante desse ponto de vista, e alargando um bocadinho o debate, claro. Eu acho que a incapacidade do regime é uma palavra estranha, mas a incapacidade do regime de, nestas questões que são realmente importantes, assumir compromissos de longo prazo é um dos grandes óbices da... Vamos sempre ao sabor daquilo que pensa cada governo que está em funções. Cada governo faz, o que vem a seguir vem para desfazer e, portanto, isto dá, por um lado, uma instabilidade que a posteriori faz com que seja impossível gerir e a fortiori faz com que as pessoas não se disponibilizem a correr riscos e a assumir os seus mandatos. E, portanto,
neste caso da TAP, como noutros, é importante que a decisão que saia seja uma decisão que quem vem a seguir, o governo seja que quem venha, for. o que seja quem for, diga não, eu estou confortável com a decisão que foi tomada. Obviamente que o contexto muda e as coisas mudam, não é? Desse ponto de vista é importante. Mas é importante que, acima de tudo, que a decisão seja estamos de acordo. Mas isso até Estamos mesmo, alinhados com o processo. mesmo para quem vê de fora e para, num caso, por exemplo, como a TAP, que à partida poderá ter acionistas que vêm de fora, esse facto de sermos um país em que as coisas são feitas e depois desfeitas também prejudica esses processos em geral de privatização ou de investimento estrangeiro no nosso país? Certamente prejudica o investimento estrangeiro no nosso país. Quer dizer, toda a instabilidade prejudica o investimento estrangeiro. Toda a instabilidade faz com que o investidor que vem, e não estou a falar daqui da TAP, estou a falar Sim, em geral, sim. qualquer... Eu vou fazer um data center, vou fazer alguma coisa, estou a fazer, nunca sei quando é que por algum problema legal o processo é revertido ou por algum problema político o processo é revertido. Penso 2 vezes antes de investir e invisto sempre com menos compromisso, isto é, menos dinheiro, não é? do que investiria se soubesse que as coisas são estabilizadas. E, portanto, a economia portuguesa, que depende muito deste investimento estrangeiro, tem que assegurar esta estabilidade. E para isso, o regime, e quando digo regime, às vezes é uma palavra feia e parece um bocadinho antiga, mas as instituições, os partidos, que são quem, no fundo, faz parte dessas decisões, têm que assumir a sua responsabilidade. Há temas que são para debater, decidir, e depois decidido, todos eles têm que assumir a responsabilidade nessa decisão e mantê-la o tempo suficiente para dar resultados. Muito bem, Daniel. É um desses temas com que nós vamos fechar esta sessão de perguntas, é a quinta. O Governo apresentou recentemente algumas medidas da reforma do Estado, com mudanças na área da investigação científica também. O Ministério da Educação é um dos que vai ter mais mudanças orgânicas. E a propósito disso, vai ser integrada a função da FCT noutra entidade. A pergunta é: que ministro criou a FCT, a Fundação para a Ciência e Tecnologia? Alguns nos anos 90. Final dos anos 90. Exato. Havia a Junta Nacional, não é? Era a GNIC, depois eu quando fui fazer o meu doutoramento recebi uma bolsa da GNIC. Agora, logo a seguir passou a ser a FCT. Eu vou fazer já aqui uma coisa. É uma pergunta muito difícil, porque eu nem estava em Portugal nesse período também, mas vou lançar Mariano Gago. Certíssimo, 5 pontos. É assim mesmo 5 pontos, grande risco. Devemos acreditar na reforma do Estado ou não? O que é que o cidadão contribuinte Daniel Traça pensa? Vou dar uma opinião muito pessoal. De onde é que veio esta opinião pessoal? De alguém que trabalhou no Estado durante 16 anos em Portugal, de um economista que olha para isto e de alguém que também teve uma experiência muito interessante do ponto de vista do funcionamento do Estado em Singapura, onde vivi durante 4 anos, que é voltando à palavra horrível, regime, onde o Estado, e que não é um regime económico, onde o Estado tem um papel muito importante. A dimensão mais importante da reforma do Estado é os funcionários públicos. Mais meritocracia, mais incentivos, mais capacidade para inovar e incentivos para inovar. Abrir e fechar institutos, ou mesmo dar mais formação, que foi aquilo que o PRR fez, que é de repente toda a gente vai fazer cursos de formação, sabe? Não vai dar os resultados necessários se não tivermos a capacidade para atrair para o Estado gente muito boa, para dar-lhes os incentivos quando estão no Estado para inovarem e dar-lhes a agilidade nos processos para que essa inovação ocorra e ocorra rapidamente e se possa ver o que funciona e o que não funciona e permitir-lhes correr riscos. Portanto, esta capacidade para que no Estado haja capacidade para inovar, para correr riscos, para atrair pessoas, para premiar o mérito e, ao contrário, sancionar a falta de esforço e falta de mérito, isto é a verdadeira reforma do Estado. Do meu ponto de vista. Isto é que tem que ser feito. Abrir e fechar institutos, fazer simplexes. Mas não estamos aí precisamente no sentido contrário a esse teu pontas? Ou seja, cada vez mais medo no Estado de tomar decisões, porque se falhou aquela linha daquele artigo,
Pode haver um problema um dia destes em termos jurídicos? Eu estou de acordo contigo. Eu não sei se estamos a ir mais, mas que não estamos certamente a avançar suficientemente. Vejamos uma coisa, e é um caso paradigmático, não é? Nós vamos ter desde o princípio, um grande debate, íamos ter dificuldade de cumprir o PRR pela quantidade de burocracia que exigia cada processo que era preciso lançar. Portanto, isto é uma coisa que não faz nenhum sentido. Não é? Não faz nenhum sentido. O dinheiro está para gastar, no resto da Europa consegue gastar, e em Portugal não se consegue gastar, porque cada processo demora tanto tempo para recrutar alguém, para fazer uma compra, para lançar o processo, demora tanto tempo, é tão burocrático, que isto em Portugal leva demasiado tempo. Não pode ser. Não pode ser. O Estado tem que levar a si próprio esta necessidade de equilíbrio, esta necessidade de transparência, esta necessidade de justiça é importante, mas a capacidade de fazer as coisas acontecer é igualmente importante. Eu vou fazer... Este ponto é muito importante pelo seguinte. Eu acho que nós vivemos hoje um tempo extraordinariamente difícil, porque o capitalismo funciona mal, está a funcionar muito mal, a desigualdade é incrivelmente crescente, e o papel do Estado é cada vez mais importante. Porque o Estado vai ser quem vai conseguir, no fundo, assegurar que este capitalismo que funciona mal entrega às suas pessoas. E o que nós estamos a assistir hoje é o capitalismo a funcionar mal, e como a democracia em muitos sítios também não é capaz de entregar, as pessoas estão-se a voltar contra a própria democracia. E, portanto, a capacidade de ter um Estado que consiga equilibrar as disfuncionalidades deste capitalismo hipertecnológico que nós vamos ter e que vão, do ponto de vista de desigualdade, do ponto de vista de poder das grandes empresas sobre as pequenas empresas, do ponto de vista de normas de privacidade, portanto, a capacidade do Estado de funcionar é hoje tão importante como a capacidade de ser hiper transparente e hiper cuidadoso para fazer as coisas. E, portanto, o Estado tem que funcionar, porque senão, voltando à palavra complicada, é o próprio regime que hoje está em causa. E, portanto, a reforma do Estado é fundamental, mas tem que ser, de facto, para um Estado que funcione, em que cada pessoa que trabalha no Estado seja muito boa, tenha os incentivos certos e tenha a capacidade para inovar e trazer novas soluções para os problemas das pessoas, porque isso é o ponto mais importante. Daniel Traça sai da Comissão de Inquérito com 16 pontos. Isso é bom ou é mau? É bom. 25. O máximo era para 25. Pronto, esquecer. 16 e 25. Normalmente as minhas notas eram um bocadinho melhores que essas, mas pronto, isto deve ser da idade. Quando é que volta É uma para escola muito Barcelona? exigente. Quando é que Volto volta no para fim Barcelona? desta semana. Então, boa viagem de regresso e obrigada por teres vindo. Obrigado. Até ao Obrigado. Obrigado.